Olá, queridos, graça e paz. Então, sejam muito bem-vindos à nossa live da nossa Quaresma de Fé, segundo dia de 40, rumo à Páscoa. Todo ano nós temos esse projeto de Deus, para passarmos a Quaresma juntos, aprendendo acerca de um tema. E esse ano nós estaremos aprendendo sobre a vida, o ministério de Jesus Cristo. Estamos focados, o Espírito Santo nos deu na virada do ano uma palavra, que esse ano seria o ano do mais Jesus, ou seja, um ano que nós estaremos focando acerca da vida, da cristologia, ou seja, Cristo. Sabe, querido, nós podemos falar de muita coisa mediante a Bíblia, e seria qualquer versículo que a gente pegasse, nós não teríamos capacidade de exaurir, sabe, durante toda a nossa história aqui na Terra. E imagine falar de Jesus, né? Mas Deus ele pediu para que nós focássemos esse ano sobre Jesus. E pense numa jornada maravilhosa. Começamos ontem, se você perdeu ontem, a nossa live está aqui no nosso Instagram e também está lá no nosso YouTube, do Verbo da Vida Itabaiana. E eu também tenho uma novidade para você. Se você for lá na nossa bio agora, você vai ver lá naquele íconezinho azul, o Linktree, e quando você entrar nele, acessar nele, você vai ver o nosso devocional, o nosso estudo de ontem e de hoje já postado. E ao final dos 40 dias você vai ter um PDF, um livro de 40 capítulos falando de Jesus Cristo de uma forma prática, do seu ministério, da sua vida, dos principais pontos acerca daquilo que ele foi aqui na Terra, no sentido daquilo que ele veio fazer aqui na Terra e daquilo que ele está fazendo hoje no céu. Está certo? Então a cristologia, ela é maravilhosa, linda, ela é o centro e eu tenho certeza que vai lhe alimentar e vai lhe empoderar. A outra coisa que eu lhe peço é que você possa nos acompanhar no nosso jejum. Nós estamos fazendo jejum de doces e açúcar essa semana. E você pode acompanhar também no nosso Instagram, vai estar lá um banner mostrando o nosso jejum. Esse jejum serve para que nós possamos estar conectados e sensíveis. E toda vez que a vontade de comer doce vier, você vai confessar a palavra sobre o seu corpo. Isso é uma disciplina espiritual que vai fazer com que o seu espírito cresça, se fortaleça. A outra coisa também que eu quero falar antes de começar a palavra é que você pode também estar convidando pessoas para participar dessa live hoje. Durante a nossa live, eu peço que você possa colocar o seu pedido de oração. Mateus está aqui na nossa técnica e ele está anotando todo o seu pedido de oração. Não deixa para pedir no final, porque às vezes não dá tempo. Então eu peço que você já vá colocando os seus pedidos de oração para que nós possamos orar por você. E também ao final, nós estaremos fazendo o apelo. E sabe, queridos, lá atrás a gente evangelizava, mandando um folheto, a gente fazia de outras formas físicas. E hoje o maior nível de evangelização mesmo é pelas redes sociais. Então, quando você pega esse aviãozinho que está aí do seu lado direito, aí da sua tela, é um aviãozinho aí, e você clica e manda para o máximo de pessoas, e essa pessoa vem participar da nossa live, essa pessoa acaba sendo tocada pelo Espírito Santo e ao final nós vamos fazer um apelo. Imagine que essa pessoa vai conhecer a palavra e essa pessoa também vai ser tocada pelo Espírito Santo e por causa da sua evangelização, essa pessoa pode vir a se converter. Tá certo? Então o maior presente que você pode dar para uma pessoa é Jesus Cristo. Eu queria hoje falar com vocês acerca de mais 3 aspectos acerca do ministério da vida de Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Nós falamos ontem de 2 coisas importantíssimas, você vai ver lá, e hoje eu quero falar e começar a falar sobre o juízo sobre a humanidade. E todas as vezes que a gente vê a palavra juízo sobre a humanidade, o juízo de Deus, a gente fica olhando para um Deus talvez carrasco, um Deus sem amor, um Deus que possa vir para castigar. As pessoas falam muita coisa sobre o juízo de Deus e as pessoas não entendem sobre o juízo de Deus. Existem 2 coisas, justiça de Deus e juízo de Deus. Vamos aprender. Justiça de Deus e juízo de Deus. A justiça de Deus é alcançada pela fé, não pelas obras.
A justiça de Deus é alcançada pela fé. E o que é a justiça de Deus? No Antigo Testamento, as pessoas alcançavam a justiça de forma que elas acreditavam nas promessas. Quando elas acreditavam nas promessas de Deus, ou seja, que ele viria cumprir através do Messias, elas começavam a ter a justiça ali imputada. Quer ver isso acontecer na prática? Quando Abraão, justiça, estou falando de justiça, tá certo? A justiça de Deus aconteceu ali com Abraão. Quando Abraão ele sobe, ele vai sacrificar o seu filho, e quando ele vai sacrificar o seu filho, ele naquele momento ele está demonstrando arrependimento, humilhação, ele está demonstrando obediência, ou seja, fé. E o que Deus ele faz? Poupa o filho e dá um cordeiro, dá um cordeiro ali. Aquele cordeiro ele tem um sangue, e aquele sangue é puro, e aquela pureza de um justo, que aquele animal é justo, cobre aquele pecado de Abraão de ter, assim por dizer, idolatrado o filho, colocado ele no centro. Sendo assim, querido, a justiça de Deus é quando nós temos fé e Deus ele coloca um sangue de um inocente, que no caso de nós hoje é o sangue de Cristo, para fazer justiça das nossas obras pecaminosas e a gente vir a se tornar filho de Deus. E o juízo? O juízo você vai ver, por exemplo, no Antigo Testamento em dois momentos. Você vai ver o juízo ali na cidade de Sodoma e Gomorra, e você vai ver o juízo ali no momento da Arca de Noé. Quando a arca fecha e quando Ló sai da cidade, o juízo chega. Agora, observe que, por enquanto que Noé estava provando de justiça, o povo estava provando de juízo. Por enquanto que Noé estava provando de justiça, o povo estava provando de juízo. Só que você precisa compreender algo. Não aconteceu justiça e juízo sem haver prévia convocação, pregação, exaustivo convite, exaustivo força de Deus para que a coisa acontecesse de uma forma diferente. Só que nós precisamos compreender algo, nós precisamos entender algo, que também aconteceu juízo. Olhe bem o que eu estou falando aqui nesse momento. Aconteceu juízo com Ananias e Safira. Aconteceu juízo com Ananias e Safira. Ali foi juízo de Deus com Ananias e Safira. E nós precisamos compreender agora o que é juízo também. E o que é juízo? Observe, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele se esvaziou da sua forma, da glória de ser Deus. Ou no caso, da glória de Deus. Tá bom? Mas ele não se esvaziou de ser Deus. Eu vou retificar aqui. Ele se esvaziou da forma, ou seja, daquilo que ele tem como aparência, ou como, nós poderíamos dizer assim, de forma bem superficial, o seu corpo de glória. A gente vê que no Antigo Testamento, Deus ele chega e ele diz assim para Moisés: Moisés, você está pedindo para ver minha glória. E como você está pedindo para ver minha glória, eu não posso lhe mostrar o meu rosto para você, mas as minhas costas eu vou lhe mostrar. O que ele quer dizer com aquilo? Veja, Moisés está pedindo para ver a glória, e Deus responde com o corpo dele, cabeça, costas. Deus está deixando muito claro que a glória dele é a parte externa de Deus, é a parte externa de Deus. Consegue entender isso? É a forma de Deus, tá certo? Essa forma de Deus, ela, para entrar em contato com o homem precisa estar preparado. O homem precisa estar preparado, porque essa glória carrega sobre si justiça e juízo. Justiça e juízo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? É por isso que no Antigo Testamento, Deus, ele, o tempo todo, preparava o povo para ter um encontro com ele. E preparava o sumo sacerdote para ter um encontro com a sua Shekinah. Para que o homem não entrasse lá de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque é inerente, quando a glória de Deus se manifesta,
trazer consigo justiça e juízo. É inerente. Então, por Deus saber o que ele mesmo carrega na sua glória, ele sabia que o homem, depois da queda de Adão, veja que Adão estava preparado para se encontrar com Deus, para se encontrar com a glória dele. Mas depois da queda, o pecado cobriu aquilo ali. O pecado veio contaminar. E sendo assim, o homem não estava mais pronto para ter encontros com a glória de Deus. Por isso que Deus se esvaziou da sua glória, mas não se esvaziou da sua essência. Porque também, qual é a essência de Deus? Se a glória traz juízo e justiça, a essência de Deus é amor. Então Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é temperante, Deus é justo, Deus ele tem todas aqueles, Deus é alegre, Deus ele é abençoador, Deus é curador, Deus ele prospera, ele abençoa. Então Deus é tudo isso de bom. A essência de Deus, ou seja, a natureza de Deus, a essência dele é tudo isso. Então Deus ele vinha mostrando também que ele é bom, que ele é paciente, que ele ama a humanidade, mas ele também dizia, mas eu só posso me manifestar para vocês quando vocês estiverem prontos, porque eu sou tudo isso, mas a minha glória, ela carrega sobre si algo que pode trazer justiça e juízo. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, Jesus agora se esvazia dessa glória e se veste de homem. Ele se veste de homem, porém, preste atenção, não deixa de ser Deus. Não deixa de carregar dentro dele a essência de Deus. E qual é a essência e a natureza de Deus? Amor, bondade, abençoador, prosperador, agente de milagres, agente de fazer o bem. Então, isso as pessoas se confundem muito. Só aqui, querido, já acaba com muitas coisas que as pessoas acabam não entendendo, tá certo? Agora, vamos botar na prática outra questão, trazer para a prática outra questão. Qual é, quando uma pessoa está doente e a pessoa tem fé e pede a Deus a cura, qual é a justiça de Deus sobre a cura? Desculpe, sobre a doença, a cura. Qual é a justiça de Deus sobre a pessoa que está arrependido do pecado? Salvação, santificação, perdão. Mas qual é o juízo de Deus para quem está em iniquidade, que não se arrepende? É a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então as pessoas acham, por exemplo, que quem matou deliberadamente Ananias e Safira foi Deus. Deliberadamente seria como se fosse um assassinato, como se Deus tivesse assassinado por ser falar de um Deus castigador. Não, Deus não é genocida, Deus não é castigador. O grande lance é que Ananias e Safira estavam em um culto, em um momento que a glória de Deus estava totalmente manifesta naquele lugar. Queridos, a glória de Deus estava vindo de forma forte, estava acontecendo um avivamento extraordinário naquele tempo ali de Pentecostes em diante. Do Pentecostes em diante, estava acontecendo um avivamento extraordinário. Agora, observe, lembra que eu falei que Deus ele tentou de todas as formas alertar o povo de Sodoma e Gomorra? Lembra que Deus tentou avisar o povo de todas as formas que estava ali vivendo ao redor de Noé? Será que Deus não fez a mesma coisa com Ananias e Safira? Deus fez a mesma coisa com Ananias e Safira. Deus ele pega Pedro e diz: rapaz, por que você está mentindo? Rapaz, por que você está mentindo desse jeito? Ali houve tempo para Ananias se arrepender. Que dirá Safira? Safira, ela viu, ela sabia que o marido tinha acabado de morrer e ela continua insistindo. Eu quero dizer para vocês, querido, que é algo poderoso isso. Esse ensino é poderoso. Estou vendo aqui alguém, olá, sou novata na Verbo da Vida, peço oração pelo meu esposo Anderson, que está nos Estados Unidos, para que Deus venha proteger ele. Deus abençoe Anderson. Sabe, querido, eu quero falar para você isso. Você precisa compreender e entender que
Ali foi a glória de Deus manifesta, mas Deus estava avisando, se arrependa, ei, se arrependa, se arrependa. É a mesma coisa, eu queria que você pudesse entender isso, para a gente poder entrar com a lição. Quando a gente vai falar sobre o urânio enriquecido. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre radioatividade, sobre usinas nucleares, sobre Chernobyl, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar de Chernobyl, lá na Rússia. Então, imagine que o urânio enriquecido, você não pode tocar no urânio enriquecido de qualquer sorte. Por quê? Porque você vai ter um câncer ali, você vai adquirir um câncer e doenças de mutação até a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima geração. Os genes serão de mutantes, haverá grandes mutações. Então, o urânio enriquecido, quando explodiu em Hiroshima e Nagasaki, as pessoas que estavam a quilômetros de distância, que sofreram com o impacto da radiação, aquele urânio enriquecido, até hoje existe um mapeamento, acredite nisso, você pode procurar no Google, há um mapeamento da terceira geração desse pessoal, porque pessoas que estavam a quilômetros de distância tiveram filhos e netos deformados por causa daquela radioatividade. Agora, o urânio enriquecido é uma bênção? É. Por incrível que pareça, para até entender que não, mas é. O urânio enriquecido, ele tem potência para fazer com que um submarino seja um submarino nuclear e possa estar debaixo da água por anos, sem precisar de combustível. Ele pode criar um porta-aviões que pode navegar pelo mundo inteiro protegendo uma nação e não precisar ir para nenhum cais, nenhum porto para ser reabastecido, porque existem navios nucleares hoje. Sendo assim, queridos, há uma carga de potência, de energia, que pode ser utilizado para o bem no urânio enriquecido, mas não dá para manusear de qualquer sorte, de qualquer maneira. A mesma coisa é Deus. Dentro de Deus há uma potência de bondade, amor, alegria, abençoador, tudo que Ele é. Mas nós não podemos manusear Deus de qualquer sorte, por isso que Jesus veio para nos dar um sangue e colocar sobre nós e podemos ter acesso como filho na sua presença. Então, Jesus, ele também veio para nos mostrar, pessoal, eu estou vindo, mas também daqui a pouco vai acontecer um juízo. Sabe, João, no Apocalipse, é engraçado agora falar do Apocalipse depois do que aconteceu no carnaval, mas João, no Apocalipse, ele fala do juízo de Deus, que vai acontecer a tribulação, de que vai acontecer a morte eterna para muitas pessoas que não tiveram a vontade de acompanhar Deus, mas também ele vai falar da justiça de Deus, ele vai falar do arrebatamento, vai falar do novo céu, nova terra, vai falar da glorificação das pessoas, da igreja. Deixa eu falar para você, se a gente olhar para o Apocalipse, a gente vai ver a mesma coisa, justiça e juízo. É a mesma coisa que a gente vai ver aqui agora. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 3, versículo 10, porque um dos grandes anúncios de Jesus foi, preste atenção no que eu estou falando, por favor, foi que estava chegando ali uma pregação de justiça e juízo. Ele diz assim, o machado, Mateus 3,10. Quem está pregando isso? Jesus. Meu amigo, quem está falando isso aqui? Jesus. Mateus 3,10. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, uma das pregações de Jesus aqui na terra foi justiça e juízo. Lembra que quando ele foi lá e fez milagres em Corazim, uma cidade chamada Corazim, ele disse que fez tantos milagres lá em Corazim e as pessoas não se converteram. E ele disse, olhe, no final dos tempos, Corazim, vocês terão um julgamento mais severo do que Sodoma e Gomorra. O que Jesus está dizendo? Eu vim aqui, eu vim mostrar justiça, eu vim mostrar bondade, eu vim dar oportunidade, mas vocês não quiseram.
E a Bíblia está dizendo que Jesus veio como um machado. Jesus veio com o ministério como um machado, querido. Ele veio como um machado para dizer o seguinte: olha, tem dois caminhos. Um caminho de juízo e um caminho de justiça. Tem dois caminhos e não há como negar. É a pregação de Cristo. As pessoas querem arrancar pedaços somente da justiça e não querem ensinar o juízo. Só que Deus não é castigador, porque também pessoas que querem ensinar sobre juízo não entendem que não é Deus, mas é o pecado das pessoas. Conseguem entender? É o mau manuseio das pessoas. Então, a segunda coisa que eu gostaria de falar sobre o ministério e a vida de Jesus aqui na Terra hoje é a acessibilidade, a santidade e ao poder. Olha que coisa interessante. Em Mateus 3,11 diz assim, já dando continuidade. Se ele falou de um machado no 10, ele agora vai falar de outra coisa importantíssima no 11. Ele vai dizer assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, que acabou de falar sobre esse machado, que estaria posto, que seria Jesus, que estaria dividindo, ele estaria colocando, né, a humanidade, dizendo: olha, vocês estão tendo uma oportunidade, algo poderoso nesse momento. João estava falando que Jesus seria como esse machado. O machado está ficando posto, o machado está ficando colocado, o machado está sendo talhado, sendo colocado para talhar, para dividir. Também esse machado, se você escolher o caminho da acessibilidade, o caminho da justiça, o caminho de Cristo, ele vai levar você para um lugar poderoso. Ontem na minha pregação, nesse domingo agora, na nossa pregação, eu falei sobre ficar nu e vestidos em Cristo. Eu queria falar um pouquinho mais hoje. Eu queria falar de ficar nu, vestido e revestido. Nu, vestido e revestido. Ele está falando algo sobre batismo no Espírito Santo. E a Bíblia vai falar que o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder. E o que é revestir? Ok? Então vamos lá. Imagine um homem que acabou de tomar banho, notoriamente, ele está nu ali. Depois ele vai colocar uma roupa. Então ele vai se vestir. Então ele vai botar uma camisa manga comprida, vamos colocar dessa forma. Então ele está vestido com a camisa manga comprida. E depois ele coloca um blazer ou um paletó. E na hora que ele coloca aquele blazer, ele está revestido. Tem um pano sobre o pano. A Bíblia manda que a gente fique nu na cruz, que a gente seja vestido de Cristo na ressurreição e revestido do Espírito Santo no Pentecostes. Vou repetir de novo. Nós ficamos nu. Nós pegamos a roupa velha, a roupa que estava suja, e nós jogamos fora. Então as pessoas falam para mim assim: pastor, quando eu estiver pronto, eu vou procurar Jesus. Quando eu estiver pronto, eu vou até Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você consegue ficar pronto para ir para Jesus, é porque você não precisa de Jesus. Você nunca vai ficar pronto para ir para Jesus. Você nunca vai ficar pronto. É como no meu exemplo, alguém dissesse assim: eu vou ficar limpo para depois tomar banho. Não, querido. Você precisa tomar banho para depois ficar limpo. A mesma coisa é esse processo. E é o próprio Jesus, é a própria palavra que vai falar de revestimento. Sabe, a Bíblia, Paulo também vai falar disso, sermos vestidos de Cristo. Amém? A Bíblia vai falar que o sangue lava, que o sangue limpa. E o sangue foi vertido na onde, gente? Na cruz. Então vamos lá. A gente vai para a cruz, a gente fica nu, a gente tira a roupa velha do velho homem, do homem pecaminoso. E aí a gente toma um banho de sangue.
o sangue de Cristo na cruz. Olha que coisa linda. Aí a gente vai para a ressurreição. É igual o batismo, a gente morre e a gente ressuscita. Aí ali a gente ressuscita em Cristo, recebendo novas vestes. Vestes de Cristo, ok? Aí agora nós estamos vestidos de Cristo, ok? E lá no Pentecostes, ou seja, quando nós somos revestidos, o Espírito Santo vem por sobre, agora nós recebemos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder de Cristo ali. Aí a gente recebe aquele poder, o dunamis. E quando a gente recebe aquele poder que está vindo sobre nós, ali é o revestimento. Olha que coisa linda. Então a Bíblia está dizendo que é Jesus que vai nos revestir. Por quê? Porque você tem que estar vestido primeiro. Sabe, amados, não adiantaria nada. Ele mesmo diz, não adianta colocar remendo novo em pano velho. Parece que nós estamos falando de costureiro, né? Aí a Bíblia vai falar que não adianta colocar remendo novo em pano velho que vai rasgar. Imagine se você tivesse com uma camisa bem fedida, uma camisa bem, sabe, bem mal cheirosa e colocasse, uma mulher, por exemplo, colocasse um tailleur por cima ou o homem colocasse um blazer por cima. Gente, só ia piorar, não concorda não? Só iria piorar, porque ia ficar mais quente, ia ficar mais sufocado aquilo ali e o fedor ia ser assim horrível. Sendo assim, é a mesma coisa, você não pode partir para o revestimento se você não for vestido de Cristo. Tá certo? A terceira coisa que eu quero falar hoje, e caminhando já para o fim da nossa live, é o seguinte, é que a outra coisa que Jesus veio trazer para nós foi a paternidade para os que buscam. A paternidade para os que buscam. Isso é muito forte. Queridos, tem igrejas que eu acompanho, que eu amo, igrejas que eu amo demais, que já está no 3º ano pregando só sobre orfandade e paternidade de Deus. Orfandade e paternidade. Porque esse tema é tão poderoso, tão maravilhoso e tão extraordinário, que a gente precisa parar alguns segundos até para meditar sobre isso. Sabe, eu já conheci pessoas que eu dizia assim, vá para o quarto e ore ao seu pai. E a pessoa dizia, eu não consigo. Eu não consigo entrar no quarto e orar. Eu consigo na igreja orar. Eu consigo no meio da igreja orar. Eu consigo junto com os irmãos orar. Mas em casa eu não consigo. E um belo dia Deus me deu uma revelação sobre aquela pessoa que eu estava aconselhando. Eu achei até estranho. Eu disse, caramba, é Deus mesmo falando comigo isso aqui? E aí eu falei com a pessoa, disse assim, me diga uma coisa, como foi seu pai? Como foi seu pai? E a pessoa começou a chorar, dizendo que tinha muito trauma do pai dela, dizendo que que o pai tinha sido muito mal com ela, né? E eu disse, será que quando a gente diz assim, entre em secreto com o seu pai, você não consegue fazer isso porque você está colocando um bloqueio, a sua alma, suas emoções estão vindo, porque você tem uma orfandade dentro de você, porque você tem um trauma do seu pai e você não consegue, porque você não teve um bom pai aqui na terra, você não teve uma referência aqui na terra, acho que é melhor, e você não consegue espelhar em Deus um pai, ou ver Deus como pai, ou entender que pai é bom e que a figura de pai é bom. E a pessoa começou a chorar, a pessoa disse que é. E ali naquele momento eu percebi que ela ainda tinha mágoa, tinha rancor do pai, tristeza profunda. E ali ela começou a pedir perdão ao pai. Ela começou a perdoar o pai dela, a perdoar o pai dela natural. E eu tive que ensinar para ela sobre o Pai Celestial. Sabe, queridos, a Bíblia diz que uma mãe pode até esquecer do seu filho, mas Deus nunca. A Bíblia diz que um pai, pode até dar coisas boas, mas Deus dá coisas melhores. A Bíblia diz que alguém na terra pode até dar um escorpião ou coisa parecida, sabe, parecendo ser um pai, fazendo algo ruim. Mas a Bíblia diz que Deus é um pai perfeito, é um pai supridor. Sabe, você tem um bom pai. Você tem um pai de excelência, um pai maravilhoso. E eu quero dizer para você algo nesse momento.
quando Jesus veio aqui nessa terra, existiam muitas filosofias, muitas ideias acerca de Deus. Por exemplo, os estoicos e os epicuristas, os filósofos, né? Estoicos e epicuristas, eles tinham uma visão deturpada de Deus. Os filósofos, eles não eram ateus, eles acreditavam em um Deus, mas eles acreditavam que havia um Deus, mas um Deus que era um Deus de longe, um Deus que não se incomodava com as coisas do homem. Até mesmo eles imaginavam um Deus sádico. Sádico. Por quê? Porque eles faziam pelo método dedutivo. O que é isso, pastor? É simples. Por exemplo, eu olho para a violência no Brasil e eu digo, é vontade de Deus. Porque se Deus é onipotente, se Deus é soberano, então, e Deus é onipresente, então, por que Deus não resolve esse problema de violência? Então é da vontade dele. Então, se há fome no mundo, é porque é a vontade dele. Então, se há tristeza, doença, há todo tipo de mazela no mundo, é porque Deus também, ele está colaborando com aquilo. Entretanto, a gente esquece de uma coisa, que a Bíblia diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre a terra. Deus é soberano. Meu irmão, não tenha dúvida disso, Deus é soberano. Mas na sua soberania, ele entregou o domínio da terra ao homem. É como se você fosse um pai e fosse dono de uma casa e você entregasse para o seu filho para morar com a esposa dele. Meu irmão, eu tenho certeza que você, sendo pai, dando de presente uma casa para o seu filho, você não vai estar entrando na casa do seu filho e mexendo nas coisas dele lá dentro. Não vai estar dizendo o que deve ser feito ou não dentro da casa dele, obrigando o seu filho a viver do jeito que você quer. A mesma coisa Deus fez aqui. Deus, ele criou esse mundo para fazer a gente habitar. Em Salmos, Davi, ele diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Sendo assim, ele está dizendo que o céu é de uma forma. O céu, ele comanda de forma soberana, mas a terra, ele deu a legalidade, a autoridade ao homem. Senão, ele teria criado robôs e o livre-arbítrio não estaria vigorando. Sendo assim, queridos, nós precisamos compreender que Deus entregou o Éden a Adão, mas ele não interrompeu Adão. Ele não bloqueou Adão para comer o fruto que ele não podia comer. Mas Deus instruiu Adão do caminho de bênção, que era a árvore da vida, mas o caminho de morte, que era a árvore do bem e do mal. A mesma coisa ele fez com Moisés. Se procederes assim, será bênção. Se procederes assado, será maldição. A mesma coisa também Deus, ele fez conosco. Se você falar bênção, vai viver vida. Se falar maldição e morte, vai viver morte. Então, o poder da vida e da morte está na nossa boca e nas nossas ações. Deus, ele entregou isso para a gente. E a Bíblia diz aqui o seguinte, que Jesus veio para mostrar quem é Deus, não pelo método dedutivo, está deduzindo quem é Deus, mas pelo método cristocêntrico, de você olhar para Cristo, e olhar para Cristo e ver Deus. Não deduza Deus pela sua vida, veja Deus em Cristo. E ele diz o seguinte, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Rapaz, eu vou lhe dizer um negócio para você. Eu já falei muito isso pregando. Eu quero ouvir isso de Deus quando chegar no céu. Eu quero ouvir isso de Deus quando chegar no céu. Eu quero escutar isso do meu Pai quando eu chegar no céu. Esse é meu filho amado, em que eu me agradei. É isso que eu quero ouvir dele. Sabe, amados, eu não vejo numa frase dessa um Deus ruim, não. E aí, para
fechar, né? Ou matar, mostrar o pau e a cobra morta. A Bíblia vai dizer que algumas pessoas olham para Jesus e dizem assim: Jesus, mostre o Pai. Ele diz: rapaz, vocês estão andando comigo o tempo todo. Pede para mostrar o Pai. Eu estou mostrando o Pai o tempo todo. Você está me vendo, está vendo o Pai. Eu e o Pai somos um. O que ele está querendo dizer? Se eu curo, é porque Deus cura. Deus Pai cura. Se eu dou comida, é porque o meu Pai quer dar comida. Se eu dou prosperidade, se eu estou prosperando pessoas, abençoando pessoas, é porque meu Pai prospera. Porque tudo que eu estou fazendo é porque meu Pai está mandando. Quando você está me vendo, está vendo o Pai. Então quem é o Pai? É Jesus Cristo encarnado aqui na terra. É o que Jesus está fazendo aqui na terra. Então, amados, Jesus mostrou o nosso Pai. E Ele tirou todo o medo de estar com Ele. Você não tem que ter medo de estar com Deus. Você não tem que ter medo de estar com Ele. Você tem um Pai bom. Deus, Ele é bom. Tá certo? Então eu quero orar agora pelos pedidos de oração. E amanhã nós temos um tema extraordinário. Lembrando, nós estamos em um jejum maravilhoso de açúcar e um jejum de doces essa semana, tá bom? Então, corta o doce, corta o açúcar, mas não é para passar fome, não. Começa a orar em línguas, começa a orar, a declarar, começa a louvar. Quando vier a vontade de comer doce, aí você tira o doce. Sabe, gente, alguns anos atrás, quando eu fiz esse jejum de doce, eu parei de tomar café expresso com açúcar. Eu amo hoje café expresso sem açúcar, porque o paladar muda, é maravilhoso. Mas não é só uma questão de mudança, por uma questão só de saúde física, mas é espiritual. Por quê? Por causa do açúcar? O açúcar santifica você? Não, não santifica. O açúcar não santifica você, tá bom? A comida não lhe santifica, mas é a memória. Quando você tiver com vontade de comer açúcar, a sua carne está dizendo, me dê açúcar. Aí você vai dizer para a carne, não. Você vai ter louvor e oração. Aí você dá louvor e oração para ela. Aí você começa a subjugar a sua carne, tá certo? A segunda coisa é que amanhã, nesse mesmo horário, 1h30 da tarde, nós estaremos aqui. 13h30 estaremos aqui falando mais a coisa de Jesus. A terceira coisa é que lá na nossa bio tem nosso Linktree, o azulzinho lá, você clica lá e você vai acessar lá dentro uma pastinha que tem todos os nossos capítulos e você pode baixar, tá bom? Andresa, sou novato, já orei, né, pelo marido dela, Ederson, que está lá nos Estados Unidos. Eu declaro portas abertas, protegido, abençoado, em nome de Jesus. Valdirene, causas na justiça e espiritual. Eu declaro em nome de Jesus, Valdirene, as assinaturas, tudo que é necessário acontecendo, o favor de Deus chegando e os anjos do Senhor dando toques lá na justiça para que as coisas aconteçam e ainda esse mês milagres acontecendo. Eu declaro sobre a sua vida espiritual, você cheia do Espírito Santo agora, nesse momento, em nome de Jesus. Érica Almeida, peço oração para meu pai que está com câncer, Everaldo Lima. Pai, eu declaro sobre Everaldo Lima cura. Em nome de Jesus, sobre esse corpo, eu declaro câncer, perca as suas forças. Espírito de enfermidade, saia desse corpo, eu declaro ele curado, em nome de Jesus. Lara, gostaria de pedir oração pelo meu casamento, eu declaro casamento abençoado, Lara. Em nome de Jesus, restauração, em nome de Jesus. Sandra, oração pela minha casa e família, eu declaro família abençoada, cheio da graça, do favor, da proteção e do amor de Deus. Maria Tatiane, oração pela minha filha Eduarda, que está grávida, eu declaro uma gravidez extraordinária, vai nascer com 9 meses, com saúde e nada vai faltar. Eu também, Micaele, tenho uma dúvida, qual a figura do pai que está em nossa memória? Qual figura do pai está em nossa memória? Então, Micaele, quando a gente tem uma figura, sabe, ou a gente não tem uma figura de pai, não importa se você tem uma figura ou não tem uma figura. Ainda a pessoa que não tem uma figura, essa pessoa, ela tem uma memória de ausência. Ela precisa não negar essa memória. Memória não se nega. Você precisa simplesmente chegar e receber mesmo. Receber definitivamente. Você precisa receber a figura do seu pai. O seu pai precisa ser recebido no seu coração e você precisa aprender cada vez mais sobre Jesus e sobre o seu pai que é bom e suplantar cada vez mais a memórias negativas. A outra coisa que é muito favorável é quando você consegue dizer o seguinte: vem cá,
quer seja aquele que não teve um pai ou aquele que teve pai. Você entender que se você não teve pai ou teve um pai ruim ou não tão bom, como é que foi o pai do seu pai? Ou como pode ter sido o pai do seu pai? Com certeza, o pai do seu pai foi uma pessoa que também não foi um bom pai. Então é um ciclo de maldição que precisa ser quebrado com você. Então entenda o seu pai como uma vítima e o diabo querendo lhe colocar como vítima também. Então você quebra isso perdoando o seu pai ou a ausência do seu pai e coloca um pai bom nesse lugar. Peço pelo meu filho e minha nora que está em outro país competindo. Eu declaro vitória em nome de Jesus, Fênix Moura. Amém? Declaro vitória. Perguntaram aqui também, estamos finalizando agora, se pode começar o jejum. Pode a qualquer momento. Seu jejum, suas regras. Amém? Você, como diz Luciano Subirá, você pode começar o seu jejum hoje, tá certo? O que importa é se conectar. Um dia de oração e jejum já vai fazer muita diferença na sua vida, tá certo? Deus abençoe você. Até semana que vem, não, perdoe, até amanhã. Até amanhã, nesse mesmo horário, em nome de Jesus. E não se esqueça, nós temos também os vídeos salvos lá no YouTube com a qualidade extraordinária, certo? Deus abençoe você. Deus abençoe você.